Me conta aqui, você sabia que pode vender o seu imóvel sem pagar nenhum centavo de imposto de renda? Pois é isso mesmo. A Receita Federal não te conta, mas eu vou te mostrar agora pelo menos 7 formas de conseguir a isenção do imposto de renda quando você vende o seu imóvel. E esse é o padrão ouro dessa prática, quando você traz as regras do jogo ao teu favor. E antes da gente entrar no detalhe, eu vou trazer a síntese dessas 7 formas de maneira bem breve. E a primeira delas é o reinvestimento dos valores provenientes da venda do imóvel dentro de 180 dias, na medida em que você adquira um novo imóvel dentro desse prazo a partir dos valores que você recebeu da venda do seu imóvel. A segunda forma é a venda de qualquer tipo de imóvel com um valor inferior a R$440 mil. A terceira, imóveis que tenham sido adquiridos até 1969 têm redução de 100% do ganho de capital. A quarta hipótese, a permuta de imóveis, quando você faz simplesmente uma troca, sem receber nenhum tipo de torna, nenhum tipo de valor sobre a diferença desse imóvel. A quinta forma, quando você usa esses valores da venda para quitar uma dívida de um imóvel que você já tenha adquirido anteriormente. A sexta hipótese, quando você recebe um imóvel por doação pelo mesmo valor do custo de aquisição do doador. E a sétima, quando você é indenizado em relação à desapropriação desse imóvel para fins de reforma agrária ou para indenização a título de seguro. Mas Gia, vem cá, é tanto imposto, é tanta tributação que eu já nem sei mais quando incide o imposto de renda e por que incide o imposto de renda. De uma maneira bem simples, o imposto de renda ele incide quando há um aumento, um incremento no seu patrimônio, quer seja originário dos frutos do seu trabalho ou de rendimentos a partir do próprio patrimônio. E a previsão legal do imposto de renda consta no artigo 153 da Constituição Federal e também no artigo 43 do Código Tributário Nacional. E sobre a primeira hipótese, no reinvestimento dentro do prazo de 180 dias para que não haja incidência da tributação sobre o ganho de capital, no primeiro momento a gente vai se socorrer da Lei 11.196, no artigo 39. Então já peço licença para que a gente faça a leitura em conjunto, desmembrando parte a parte do artigo, justamente para facilitar esse entendimento. Então vejam, artigo 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente no país na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, ou seja, o vendedor, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda, ou seja, o valor que foi recebido dessa venda, na aquisição de imóveis residenciais localizados no país. Então vejam que aqui, de uma forma geral, nós temos 6 meses para fazer a reaplicação, o reinvestimento em outro imóvel residencial, utilizando o recurso desse imóvel anteriormente vendido para a aquisição de um novo imóvel. E é importante a gente analisar também os parágrafos, porque aqui tem algumas regrinhas que trazem alguma diferença em outras hipóteses. Começando pelo parágrafo 1º. Na venda de mais de um imóvel, o prazo desses 180 dias, ele começa a contar a partir da celebração do contrato referente ao primeiro imóvel. Então, se você vendeu 2 ou 3 imóveis, o prazo começa a contar a partir lá do primeiro negócio, do negócio mais antigo em que você vendeu. E aqui apenas reforçando e trazendo destaque para o artigo 39, no seu parágrafo 5º, que sobre essa isenção, na medida em que haja o reinvestimento dentro de 180 dias, o contribuinte apenas poderá usufruir dessa isenção, desse benefício, uma vez a cada 5 anos. Pessoal, e aqui está o pulo do gato. Eu gosto muito de olhar as soluções de consulta da Receita Federal porque aqui traz justamente a interpretação da Receita em relação àquela previsão legal. Então ela entra justamente nesses detalhes e vai com profundidade na dúvida do contribuinte de que forma que ela entende e que ela interpreta essa legislação para dizer se de fato enquadra ou não enquadra esse aproveitamento dessas isenções e outras previsões legais. Então, essas soluções de consulta, elas geralmente tratam de praticamente todo tipo de previsão legal e que aborde legislação pela qual a Receita Federal precisa estar vinculada. Então, isso nos traz um norte muito bacana na hora de fazer o planejamento, porque as regras do jogo estão todas aqui. E nesse caso, a solução de consulta traz justamente a dúvida em relação ao contribuinte sobre esse cenário de investimento do valor proveniente da venda dentro do prazo de 180 dias.
E a dúvida aqui reside justamente na situação do reinvestimento a partir dos valores obtidos da venda de um imóvel para fazer a aquisição de 2 ou mais imóveis residenciais. Então o contribuinte quer saber se ele aproveita essa isenção prevista na lei. Então, conforme a gente viu na leitura do artigo da lei, aqui a Receita Federal traz na sua conclusão justamente aquilo que nós vimos. Ela diz o óbvio, mas isso traz mais uma segurança para o contribuinte. Então, o que ela quer dizer? Se esses valores obtidos da venda forem utilizados para aquisição de imóveis residenciais, independente do número de imóveis, sim, desde que alcance o valor total em relação ao volume da venda desse primeiro imóvel. Então, se, por exemplo, o contribuinte vendeu o imóvel pelo valor de R$1 milhão e ele utilizou esses mesmos R$1 milhão para adquirir vários outros imóveis de valores inferiores, ele está aproveitando essa regra. Então, justamente nesse exemplo, imaginando que o vendedor comercialize um imóvel no valor de R$1 milhão e que nesse valor haja ganho de capital, a partir do momento em que ele aproveita esses valores na aquisição de outros 2 imóveis e destine a integralidade desse R$1 milhão, ou seja, numa hipótese, comprando R$500 mil em cada um dos imóveis, ele vai ter sim o aproveitamento da isenção desse eventual ganho de capital pelo fato de ter destinado a integralidade na aquisição de outros 2 imóveis. Em contrapartida, caso o valor da venda não seja integralmente usado na aquisição de imóveis e ele use apenas parte disso, o que sobrar é necessário levar à tributação. Lembrando que essa previsão de isenção é apenas sobre imóveis residenciais. E aqui nós temos a situação da isenção para aquele contribuinte que possua apenas um único imóvel e faça essa comercialização até R$440 mil. E a lei que tem essa previsão é a Lei 9.250, no artigo 23. Então, o que dispõe esse artigo? Fica isento do imposto de renda o ganho de capital auferido na alienação, ou seja, na venda, do único imóvel que o titular possua, cujo valor da venda seja até R$440 mil, desde que não tenha sido realizado qualquer outra venda nos últimos 5 anos. Então vejam que aqui o destaque, que não importa se é um imóvel residencial ou comercial, qualquer que seja a natureza desse imóvel. Essa isenção ela é prevista desde que o contribuinte possua apenas um imóvel e seja comercializado até R$440 mil. Diferente da previsão anterior, que falava apenas sobre imóveis residenciais, nesse caso, o titular que tenha apenas um único imóvel, independente se ele for comercial ou residencial, desde que seja vendido pelo valor de até R$440 mil, sem que ele tenha realizado nenhuma venda de nenhum outro imóvel nos últimos 5 anos, ele consegue aproveitar essa isenção. Agora a gente volta a se socorrer nas soluções de consulta COSIT, essa especialmente do ano de 2023, solução número 264, e trata justamente sobre esse assunto da isenção na venda de imóvel de até R$440 mil. Então aqui na ementa dessa solução de consulta, o assunto, a temática tratada é justamente essa, a alienação de um único imóvel que o titular possua, cujo valor de alienação seja de até R$440 mil. E aí é onde vem o destaque. Desde que não tenha sido realizado qualquer outra alienação nos últimos 5 anos, conforme o artigo da lei que nós vimos. Aqui existe uma grande diferenciação, onde já existe esse destaque que traz o seguinte: de outro lado, tal benefício fiscal não poderá ser usufruído, ou seja, não poderá ser aproveitado pelo titular de um único imóvel alienado com ganho de capital, na hipótese, no caso de ele ter alienado qualquer outro bem imóvel nos últimos 5 anos. Não quer dizer se esse imóvel tenha sido comercial, residencial ou independente de qualquer natureza. Tanto é que aqui no texto ele traz, independente de se tratar de terreno, terra nua, no caso de áreas e propriedades rurais, né? Casa, apartamento, residencial, comercial, lazer, independente. Ou seja, havendo qualquer tipo de alienação de imóvel nos últimos 5 anos, esse benefício não pode ser aproveitado. Mas por que eles tratam desse assunto? Porque aqui na solução de consulta, o contribuinte ele apresenta essa dúvida e ele narra e ele conta que justamente ele fez a alienação de 2 imóveis,
com matrículas distintas no registro de imóveis entre os anos de 2021 e 2022. E aí onde está o problema? Vejam, o primeiro trata-se de uma garagem, uma vaga de garagem com valor inferior a R$20 mil, tem uma matrícula individualizada, que coloca na abrangência justamente do inciso 1º do caput do artigo 133 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, que traz justamente a regulamentação desse artigo da lei que nós vimos, trazendo o detalhe de que a alienação de bens e direitos de pequeno valor. Porém, o consulente não tem dúvidas em relação a esse quesito. Apenas esclarece que, tendo vendido o bem por valor inferior ao de aquisição, ou seja, ele não teve ganho de capital nessa operação da venda da vaga de garagem. Então, ele quer saber se ele consegue aproveitar, mesmo não tendo auferido nenhum tipo de ganho de capital nessa venda da vaga de garagem. Só que aí onde a Receita acaba trazendo o detalhamento e que complica um pouco o cenário e essa regra do jogo. Então vejam aqui, a Receita ela destaca justamente o trecho daquele artigo que nós lemos, desde que não tenha sido realizado qualquer outra alienação nos últimos 5 anos. Então aqui nesse cenário, infelizmente, complicou para o contribuinte. Independente de ele ter tido ganho de capital ou não na venda dessa vaga de garagem anterior, a conclusão da Receita Federal é justamente nessa situação de que a isenção prevista no artigo que nós lemos não se aplica ao ganho de capital apurado pelo interessado na alienação do seu apartamento residencial, justamente porque ele vendeu a vaga de garagem um pouco antes. Então, houve mais de uma alienação dentro daquela janela, daquele marco temporal de 5 anos. Então, em virtude disso, ele não consegue aproveitar essa regrinha de isenção. Por isso, tem que ter muito cuidado com a formatação, o planejamento das vendas, como que você vai tirar proveito, de fato, dessas regras previstas da isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital. E aqui a gente tem uma solução de consulta um pouco mais recente, já do ano de 2025, que aborda as duas situações que nós vimos agora. Então ele vai trazer justamente a previsão da isenção na venda de imóvel inferior a R$440 mil e também no reinvestimento desses valores dentro do prazo de 180 dias. Então eu fiz o destaque aqui na solução de consulta número 2001, de fevereiro de 2025, em cores diferentes para ficar fácil da gente identificar os dois cenários. Então a ementa dessa solução de consulta traz o seguinte: está isento do imposto de renda o ganho de capital, ou seja, o acréscimo em relação ao valor pago e o valor vendido, na alienação do único imóvel que o titular possua, cujo valor seja inferior ou até R$440 mil, desde que não tenha sido realizado qualquer outra venda nos 5 anos anteriores, nos 5 anos que antecederam essa celebração desse contrato atual. Bem como, ou seja, também que é isento do imposto de renda a operação de venda de imóvel residencial por pessoa física no país, desde que o alienante, no prazo de 180 dias, contado da data de celebração do contrato, aplique esse produto na aquisição em seu nome de imóveis residenciais localizados no país. Aqui nós temos o cenário da isenção do imposto de renda para aqueles imóveis adquiridos há muitos anos atrás. Nesse caso, a gente tem uma tabela que ela vai sendo aplicada de modo progressivo de acordo com a data de aquisição do imóvel. Então, é o artigo 18 da Lei 7.713 e justamente, o que ele traz aqui? Até 1969, a redução de 100% sobre o ganho de capital em relação à venda desse imóvel. Então eu vou ler rapidamente aqui o caput do artigo 18. Para apuração de valor a ser tributado, no caso de alienação de bens imóveis, poderá ser aplicado um percentual de redução sobre esse ganho de capital, ou seja, a diferença entre o custo de aquisição e o valor em que ele foi vendido, o valor mais alto, né, justamente esse ganho, essa diferença, de acordo com o ano de aquisição ou incorporação do bem, de acordo com essa tabela que a gente visualiza. Então ela vai sendo aplicada proporcionalmente ao ano de aquisição. Quanto mais antigo, maior a redução desse ganho de capital, por consequência, a redução da tributação. Imóveis adquiridos até 69 e que venham a ser vendidos, independente do ganho de capital, existe a isenção, a redução de 100% em relação a esse ganho de capital, ou seja, não vai pagar nem um centavo. E essa tabela ela vai progredindo, ela vai sendo ajustada até 1988, com um percentual aí de apenas 5%. Então, essa previsão legal, ela é muito interessante para aqueles imóveis que tenham sido adquiridos há muitos anos atrás. Bom,
Vistas as 3 primeiras hipóteses, agora a gente vai para a quarta hipótese, que é muito comum, que é justamente a permuta de imóveis. Então essa é uma situação bastante comum, a permuta de imóveis, quando você entrega um bem imóvel para outra pessoa e recebe em troca única, pura e simplesmente um outro imóvel. Então a gente vai buscar no decreto 9.580, no artigo 132, e ele traz o seguinte: na determinação do ganho de capital, ou seja, eventual diferença, caso você tenha pago 500 mil reais e esteja permutando esse imóvel por 1 milhão por um outro imóvel de mesmo valor, então há exclusão em relação a esse tipo de negócio, conforme a previsão do inciso 2º do artigo 132, e trata justamente isso. Na determinação do ganho de capital, serão excluídas a permuta exclusivamente de unidades imobiliárias objeto de escritura pública. Então esse negócio ele tem que ser celebrado através de uma escritura pública. E você vai utilizar essa documentação para fazer o registro lá no registro de imóveis, para fazer a sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, sem o recebimento, essa é a condição, sem o recebimento de parcela complementar em dinheiro. Então, de fato, é a permuta de um bem por outro, sem o recebimento de nenhuma diferença. Então, se você pagou 500, vale 1 milhão e trocou esse imóvel por outro de 1 milhão e não recebeu nada em dinheiro, foi só uma troca efetivamente, não há que se falar em tributação em relação a essa eventual diferença desse ganho de capital, porque assim prevê a lei. Conforme a gente viu agora, na determinação desse ganho de capital serão excluídas essas operações de permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, tem que ser um imóvel por outro, sem recebimento de parcela complementar, que também é chamado de torna, exceto na hipótese, aqui temos uma exceção, de imóvel rural com benfeitorias. E veja, aqui é um fator muito importante. Ele não trata se é apenas pessoa física ou pessoa jurídica. Ou seja, as pessoas jurídicas também podem se aproveitar dessa previsão legal e conseguir fazer essa realização, essa permuta, essa operação com imóveis, ainda que tenha um ganho de capital, desde que seja feita essa troca, essa permuta por outra unidade imobiliária de mesmo valor, não está sujeito à incidência do imposto de renda sobre esse ganho de capital. Então, justamente sobre esse tema, a gente traz aqui a solução de consulta número 180 de 2024, onde a operação de permuta é realizada por uma pessoa jurídica e ela quer saber se ela está sujeita à incidência das tributações em relação a essa empresa com o regime tributário do lucro presumido, em relação a esse ganho de capital numa operação de permuta de imóveis. Então, indo direto para a conclusão, a Receita Federal, com base nessa previsão legal, ela traz que, não havendo comprovação documental em sentido contrário, nem parcela complementar, a chamada torna, o valor do imóvel recebido nas operações de permuta com outro imóvel não deve ser considerado faturamento, renda ou lucro, para fins de imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS e PASEP, apurados justamente pelas empresas optantes do lucro presumido. E aqui nessa outra solução de consulta de 2019, o cenário de permutas é por unidades imobiliárias a construir, um tipo de operação muito comum aqui no litoral de Santa Catarina, onde os proprietários de terrenos trocam o seu imóvel, o seu terreno, por unidades, por apartamentos que serão construídos, que serão edificados e entregues em algum tempo, né? Então aqui nessa dúvida do contribuinte é justamente sobre esse tipo de cenário. Então a gente vai direto para a conclusão lá da Receita, como ela interpreta essa legislação e de que forma ela trata essa possibilidade da isenção em relação ao ganho de capital quando são feitas permutas de um terreno por unidades imobiliárias a construir. Então aqui já na conclusão dessa solução de consulta, onde a Receita Federal interpreta o dispositivo legal, ela traz justamente no destaque aqui do item 1, que a operação de permuta exclusivamente entre unidades imobiliárias pode ser excluída da determinação do ganho de capital, dessa diferença em relação à operação da pessoa física, desde que não tenha havido recebimento de parcela complementar em dinheiro, a chamada torna, e que a escritura pública correspondente seja de permuta. Então vejam que aqui a Receita destaca a necessidade dessa negociação, dessa operação, ser formalizada através de uma escritura pública de permuta. E aqui no item 3, o destaque também que a operação de permuta de unidades imobiliárias sem o valor complementar não pode, de forma nenhuma, gerar um acréscimo patrimonial em relação à somatória do valor de cada uma das unidades imobiliárias. Porque, afinal de contas,
O que é levado em consideração é justamente uma fotografia do patrimônio do contribuinte anteriormente a essa nova operação. Como ele fez uma troca, ainda que o imóvel hoje tenha um valor de mercado superior, mas para todos os efeitos, aquele valor declarado anteriormente por R$ 500.000, ele vai continuar sendo declarado por R$ 500.000, porque afinal de contas houve uma troca, mesmo que o valor de mercado desse imóvel recebido na troca seja de R$ 1 milhão. Então sim, está tendo um ganho de capital, mas esse ganho de capital no momento ele não é reconhecido, por conta dessa operação de permuta, de troca. Lembrando que essa mesma previsão legal também pode ser aproveitada por pessoas jurídicas, mas é importante ressaltar que essas empresas elas precisam observar essas regras, porque aqui se trata, principalmente em relação à pessoa jurídica, de unidades imobiliárias, e no caso, uma operação de um terreno. Então, a partir do momento em que há edificações em cima, essa operação ela pode sim ser desqualificada. Tanto é que na própria legislação existe a previsão de situações, hipóteses que se assemelham, que se equiparam à permuta. Aqui, para efeitos de exemplo, nós temos o sujeito A, tem um imóvel declarado por R$ 500.000, e o sujeito B, com o imóvel declarado na sua declaração de ajuste anual por R$ 300.000. Vejam que são valores distintos. Mas considerando a situação atual de mercado, hoje cada um desses imóveis vale R$ 1 milhão, e eles fazem a permuta, a troca pura e simples, e cada um mantém no mesmo valor declarado. E com base no mesmo artigo que nós vimos em relação ao aproveitamento do valor da venda para o reinvestimento dentro de 180 dias, a Receita Federal também prevê a isenção caso o contribuinte também utilize esse valor para quitação de dívidas eventualmente contraídas na aquisição de imóveis residenciais anteriores. Ou seja, aquele imóvel que o contribuinte já tenha adquirido e que ainda tenha um saldo devedor, ele pode utilizar o produto da venda desse imóvel para fazer a quitação dessa parcela que ele está em dívida, que ele está em débito, em relação ao imóvel que também já havia sido adquirido anteriormente. E essa previsão legal, ela é relacionada na Instrução Normativa da Receita Federal, no artigo 2º, no seu inciso 3º do parágrafo 10º. A gente vai destacar aqui. Então, o disposto nesse artigo aplica-se em relação à hipótese de venda de imóvel residencial, que é aquilo que nós já vimos anteriormente, com o objetivo de quitar total ou parcialmente o débito que seja existente, que seja remanescente da aquisição a prazo, ou seja, aquela aquisição parcelada e que ainda hajam débitos, em relação à prestação de imóvel residencial já possuído pelo alienante. Então, aquele imóvel que a pessoa que vendeu este bem, ela pode aproveitar para quitar uma dívida já anterior de um outro imóvel que ela tenha adquirido. Claro, sempre lembrando de respeitar os prazos em relação a não ter aproveitado essa hipótese de isenção nos últimos 5 anos. Que é esse caso, onde o titular já havia adquirido um outro imóvel e tinha um saldo devedor de R$ 400.000, de modo que ele utilizou o valor da venda para quitar esse imóvel, portanto, não está sujeito à tributação. Ou, na hipótese de ele ter vendido por R$ 500.000 e quitando este saldo de 400, de modo que sobre R$ 100.000, ele precisa apenas tributar esses R$ 100.000. Aqui nós temos a solução de consulta número 224, lá de setembro de 2023, que vai abordar justamente esse cenário, a utilização dos valores provenientes da venda de um imóvel para quitar uma dívida pré-existente em relação ao imóvel residencial que já tenha sido adquirido anteriormente. Que independe se esse imóvel adquirido esteja em construção ou na planta, mas ela traz justamente essa isenção. Em destaque aqui a gente remete à leitura da previsão, a venda ou aquisição de imóvel residencial em construção ou na planta. É lícito, ou seja, é legal, inferir que na forma correlacionada é isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física na venda de um imóvel residencial, que no prazo de 180 dias da celebração deste contrato, utilize esses recursos para quitar total ou parcialmente o débito remanescente da aquisição a prazo ou a prestação de imóvel residencial, ainda que esteja em construção ou na planta. Aqui nós temos uma solução de consulta recente de 2025, solução de consulta COSIT número 14 de 2025.
em que a dívida ela não foi contraída diretamente com quem vendeu o imóvel, mas sim o contribuinte captou o dinheiro emprestado com um terceiro, fez um empréstimo com um particular e com esse empréstimo ele quitou, ele pagou à vista a aquisição desse imóvel, ou seja, não havia um débito, um parcelamento, um saldo devedor em aberto em relação à aquisição do imóvel, mas sim em relação a um particular. E essa dívida com o particular, como não tem ligação direta, não tem nenhum tipo de relação jurídica direta em relação ao vendedor do imóvel, essa previsão de isenção, a Receita Federal entende que ela não é aproveitável pelo contribuinte. Conforme a gente vê aqui no destaque da conclusão, conclui-se que não se aplica a isenção do imposto sobre a renda em relação ao ganho de capital na venda de imóveis, que trata o inciso 3º do parágrafo 10º, que é justamente na quitação de dívidas em relação a imóveis que já tenham sido adquiridos, nos casos em que a aquisição do imóvel já possuído pelo alienante se deu à vista e a dívida a ser quitada decorre de empréstimo com um terceiro obtido por ele, cujos recursos foram utilizados na aquisição do imóvel, mas que não está diretamente ligado ao instrumento de aquisição. Então é justamente essa situação. Eu tomo um empréstimo com um amigo, fico com esse saldo do devedor em aberto com este amigo, mas para a aquisição do imóvel, para todos os efeitos, eu pago à vista. Então o saldo devedor, uma vez que não está vinculado ao imóvel objeto de aquisição, tecnicamente não seria possível aproveitar essa previsão da isenção conforme a previsão legal. Diferente de quando o imóvel é parcelado direto com o vendedor, nesse caso o titular ele tomou um empréstimo particular com um terceiro, com um amigo, e utilizou esses valores para fazer a aquisição à vista, já quitando, não ficando vinculado a nenhum tipo de parcelamento. Portanto, a utilização do produto da venda de um outro imóvel para quitação desse empréstimo particular não é aproveitável. E as duas últimas hipóteses, a sexta situação é justamente no recebimento de um imóvel a título de doação, na medida em que você reconheça esse imóvel recebido pelo mesmo valor que o doador transmitiu esse imóvel e pelo mesmo valor que ele tinha feito a aquisição desse imóvel. Então, na hipótese de o doador ter adquirido esse imóvel por R$500 mil e você, ao receber esse imóvel, declara na sua declaração de ajuste anual pelos mesmos R$500 mil, ou seja, não reconhece esse bem imóvel a valor de mercado, não há que se falar em ganho de capital. E a sétima e última hipótese é na previsão de indenização a respeito de desapropriação para reforma agrária ou indenização securitária. Lembrando que aqui no canal nós já temos um vídeo que trata sobre essa hipótese de doação e qual a circunstância em que está sujeito ou não a incidência do ganho de capital e a incidência justamente do imposto de renda. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E aqui no Decreto-Lei 9.580, a gente tem as disposições relativas nas hipóteses de não incidência e de isenção. Então, dessa sétima possibilidade em relação à desapropriação, o artigo 131 diz que não será considerado ganho de capital o valor decorrente de desapropriação de indenização em relação à terra nua, sem as benfeitorias, né, de uma propriedade rural para fins de reforma agrária. E também o valor decorrente de liquidação de sinistro, ou seja, verbas derivadas de um seguro recebido. Então essas são as 7 hipóteses que a gente mais verifica com recorrência no dia a dia, no cotidiano das pessoas, e como elas podem utilizar essas regras do jogo para se defender e conseguir aí economizar bons recursos, bons valores em relação a um eventual recolhimento do imposto de renda em relação ao ganho de capital, uma vez que essas previsões que a gente trouxe aqui, elas tratam justamente das hipóteses de isenção, ou seja, o contribuinte não precisa recolher imposto sobre essas operações que, de certa forma, caracterizam um ganho de capital e que estariam sujeitas ao imposto de renda. Se tiver dúvidas, escreve aqui no chat que a gente faz questão de responder.